Bom dia. Hoje eu decidi, para evitar qualquer comentário acerca de que eu estou só dando privilégios de estudar André Luiz, esquecendo as obras básicas, eu hoje vim diretamente na codificação. Já dei uma lida no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e na Gênese sobre o que se fala sobre o poder do pensamento, sobre a comunicação entre os espíritos através da telepatia, sobre os processos obsessivos. Tudo isso está na codificação. Eu, inclusive, coloquei hoje no índice, tá? Remetendo o que é dito sobre cada aspecto desse. Para quem quiser o índice atualizado, é só pedir. Mas eu vou fazer esse vídeo hoje por base a revista espírita. Por quê? Porque a gente vê no movimento espírita muito estudo sobre a codificação dos 5 livros, do Pentateuco, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Lê-se muito também obras póstumas, o que eu acho meio perigoso. É bacana obras póstumas, por quê? Porque você vai ver o que Kardec estava estudando. Porém, se aquilo que Kardec tinha escrito e estava na casa dele não tinha sido ainda publicado, é porque ele não tinha certeza do que estava ali. E ele ainda estava submetendo aqueles estudos ao controle universal. Então, isso dá margem. O livro de obras póstumas a gente tem que ler com muito cuidado, com muita atenção, em conjunto, uma interpretação sistemática com toda a obra de Kardec, para saber até que ponto aquilo ali já tinha sido reafirmado pelo critério do controle universal e o que ainda era teórico. Por exemplo, a questão da ele chama, tem um capítulo em que ele fala das feições, que os espíritos atrasados teriam feições embrutecidas, e fala dos hotentotes, e fala sobre os negros, e dá uma impressão de que Kardec seria extremamente racista. Então, a gente vê que houve uma cautela do Kardec em não publicar esse estudo, tá? Ele ainda estava fazendo esse estudo, mas isso foi publicado em obras póstumas. E assim, Kardec tem sido alvo de críticas dos críticos do espiritismo de que ele seria racista, ok? Mas se a gente analisar, ele não publicou isso em nenhuma de suas obras, e mesmo esse texto que está lá, se havia algum racismo na parte de Kardec, que era uma crença corrente na França no século XIX, né, que o negro era um ser inferior, isso não é, ele era um ser do seu tempo, isso não passou para a doutrina, ok? É só estudar a doutrina que você vai ver que essa parte desse pensamento dele, ou dessa teoria que ele estava desenvolvendo, ela não contaminou a doutrina. Então, eu gosto sempre de fazer essa ressalva sobre obras póstumas. Deve ser lida, mas com muita cautela. E sempre interpretada dentro do conjunto do trabalho que o Kardec desenvolvia. E outra coisa que eu também gostaria de observar é que pouca gente lê a Revista Espírita. É pela Revista Espírita que se conhece o trabalho do Kardec, da Sociedade de Paris. Como foi que os livros foram elaborados, ok? Porque cada vez que ele recebia, ele submetia aquele tema à Sociedade de Paris, ou seja, as pessoas inteligentes, as pessoas que tinham cultura para analisar com bom senso se aquilo ali agredia a razão ou não. Era ali que tinham as manifestações mediúnicas em que São Luís e outros guias se apresentavam para explicar aquele determinado conhecimento, certo? Então, as atas da Sociedade de Paris e as revistas espíritas são fundamentais para a gente entender o que Kardec fez, a grandiosidade do trabalho de Allan Kardec. E aí surge uma questão que pouca gente, eu acho que conhece, pelo menos acho que eu conheço, ninguém nunca falou sobre isso comigo, e eu mesma já havia lido, mas não tinha apreendido, porque a gente só presta atenção naquilo que o olho da gente está preparado, né? Então, só hoje eu prestei atenção
que na Revista Espírita de dezembro de 1862, Kardec publica uma matéria chamada Estudos sobre os processos de Morzine, causas de obsessão e meios de combatê-la. E é o estudo de um caso de obsessão coletiva, tá? E para explicar essa obsessão coletiva, Kardec faz toda uma introdução maravilhosa. Assim, o upgrade de todos os ensinos dados até aquele momento pela espiritualidade. Tá nesse estudo. Então, eu aconselho muito, muito, muito mesmo que vocês façam a busca no Google, lá na FebNet, como sempre eu falo, né? Todos os PDFs que eu utilizo, eu clico na FebNet, que é onde tem os livros da codificação que a gente pode acessar. Então, inclusive a Revista Espírita, vocês colocam Revista Espírita, dezembro de 1862. Já o primeiro link que vai vir é o da FebNet, pelo menos para mim foi o primeiro que veio, da revista anual de 1862. Aí pelo índice você vai lá no fascículo de dezembro. Então, dados esses esclarecimentos, que já me tomaram 6 minutos do vídeo, vamos lá. Eu vou ler, porque à medida que eu for lendo, eu vou trocando ideia com vocês. E porque Kardec dispensa, né? Quem sou eu na fila do pão? É melhor ler Kardec, não é isso? Deixa eu só enquadrar aqui bonitinho para poder ler. As observações que fizemos sobre a epidemia que se abateu e ainda investe sobre a comuna de Morzine, na Alta Saboia, não nos deixam dúvidas quanto à sua causa. Mas para apoiar nossa opinião, devemos entrar em algumas explicações preliminares que melhor ressaltarão a analogia desse mal com casos semelhantes, cuja origem não poderia ensejar dúvida a quem esteja familiarizado com os fenômenos espíritas e reconheça a ação do mundo invisível sobre a humanidade. Para tanto, se faz necessário remontar à própria fonte do fenômeno e seguir-lhe a gradação desde os casos mais simples, explicando ao mesmo tempo a maneira pela qual se processa. Ponto, parando aí. Então, essa introdução do Kardec, ele vai explicar o que, inicialmente? O que é o perispírito, como é que ele se acopla no corpo, como se dá a formação da egrégora do planeta, como os espíritos interagem, perispírito com perispírito. Tudo isso vai ser introdutório para depois ele falar sobre o processo de obsessão coletiva, tá? Então, o primeiro ponto que importa que nos comprometemos é da natureza dos espíritos do ponto de vista moral. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, e não sendo bons todos os homens, não é racional admitir-se que o espírito de um homem perverso se transforme subitamente. Caso contrário, não haveria necessidade de castigo em vida futura, né? Ou para quem não acredita nisso, né? Condenação ao inferno. A experiência vem confirmar a teoria, ou melhor dizendo, essa teoria é fruto da experiência. É o que o Kardec diz, né? A teoria que ele está publicando aqui já é fruto de toda uma experiência, não só dos ensinamentos que já colocou na codificação, mas dessa experiência diária e cotidiana da Sociedade de Paris. De fato, as relações com o mundo invisível nos mostram, ao lado de espíritos sublimes em sabedoria e conhecimento, outros ignóbeis, ainda com todos os vícios e paixões da humanidade. Depois da morte, a alma de um homem de bem será um espírito bom. Do mesmo modo, encarnando-se um espírito bom, será um homem de bem. Pela mesma razão, ao morrer um homem perverso, dará um espírito perverso ao mundo invisível. E um homem perverso dará um espírito mau, ao encarnar, não pode transformar-se num homem virtuoso, a não ser experimentando o desejo de melhorar-se e as experiências da expiação. Uma vez entrando na via do progresso, pouco a pouco se despoja dos maus instintos. Eleva-se gradualmente na hierarquia dos espíritos até atingir a perfeição acessível a todos, porquanto não se pode conceber que Deus teria criado seres eternamente votados ao mal e à infelicidade.
Assim, os mundos invisível e visível se interpenetram e se alternam incessantemente, ou seja, quem está encarnado vai para lá, quem está desencarnado vem para cá. É uma alternância entre esses dois mundos. Se assim nos podemos exprimir. Eles se alimentam mutuamente, ou seja, quem está encarnado se alimenta do pensamento do desencarnado e quem está desencarnado se alimenta do pensamento encarnado. Nós nos retroalimentamos. Na realidade, esses dois mundos não constituem senão um só, em dois estados diferentes. Essa consideração é muito importante para melhor compreender-se a solidariedade entre eles. Solidariedade aqui não é só no sentido de um ajuda o outro, não. É uma responsabilidade coletiva. Tanto lá quanto cá, partilhamos a mesma responsabilidade de evolução, de manter o nosso esforço pela elevação moral. Sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a maioria dos espíritos que o povoam, quer no estado errante, quer no comum encarnado, deve compor-se de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Sendo a Terra ao mesmo tempo um mundo de expiação, é o contato do mal que torna infelizes os homens. Pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. Então, Deus coloca a convivência da gente, de todos nós que estamos em processo evolutivo, né, querendo melhorar, em contato com espíritos que não querem melhorar, que são renitentes no mal, para que, através dessa expiação, a gente evolua também. Através do que é o mal, a gente aprenda o que é o bem. Ok? É um estado... voltando. Sendo a Terra, ao mesmo tempo, um mundo de expiação, é o contato do mal que torna infelizes os homens, pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. Já tinha lido isso. É um estado a que ainda não alcançou nosso globo, e é para tal estado que Deus quer conduzi-lo. Todas as tribulações que o homem de bem aqui experimentam, tanto da parte dos homens quanto da dos espíritos, são consequência desse estado de inferioridade. Pode-se dizer que a Terra é a Botany Bay dos mundos. Aí se encontra a selvageria primitiva e a civilização, a criminalidade e a expiação. Então, eu estou tentando traduzir esse Botany Bay, que uma tradução literal seria Baía Botânica, né? Na verdade, é um local onde várias espécies conviveriam com finalidade evolutiva. Então, no caso, Deus colocaria o selvagem para conviver com o civilizado, a fim de que ele aprendesse, né, e fosse evoluindo. A mesma forma, a criminalidade com expiação. O crime vai ocorrer com aquele que precisa expiar um crime, certo? Não por acaso Jesus já havia dito que é necessário que haja o escândalo, né? Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, o crime é necessário, o mal é necessário para consertar o homem, segundo Jesus diz, por isso é necessário o escândalo. Mas ai daquele que seja um instrumento do mal. Ai daquele que ainda esteja fazendo mal, certo? Que seja o instrumento do escândalo. É preciso, pois, apresentar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, que envolve a Terra e se agita no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como num vaso. Ora, do mesmo modo que o ar nas partes baixas é pesado e insalubre, esse ar moral também prejudicial, porque é corrompido pelos miasmas dos espíritos impuros. Para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Jesus, né? Para resistir ao mal que existe na Terra, só, né, aqui encarnado, só espíritos de grande vigor. E não é o nosso caso, né? Estamos aqui aprendendo. Digamos entre parênteses que tal estado de coisas é inerente aos mundos inferiores, mas estes seguem a lei do progresso, e quando atingirem a idade requerida, Deus os purifica,
deles expulsando os espíritos imperfeitos que aí não mais se reencarnam e são substituídos por outros mais adiantados, que farão reinar a felicidade, a justiça e a paz. No momento, se prepara uma revolução desse gênero. 1862, nós já estamos nesse processo revolucionário, ok? Já está em processo a transição planetária para um mundo de regeneração. Como diz Haroldo Dutra Dias numa de suas palestras, essa transição ela vai se dar no berço e no cemitério, um a um. A cada um que se vai, a cada um que retorna, a cada um que se vai, a cada um que retorna, já está sendo feita a purificação, certo? Os que estão encarnados ainda estão tendo a sua última chance ainda de resgatar a ponto de seguir com a Terra, e os que não conseguirem aproveitar essa existência irão para a encarnação em outros mundos, né, mais primitivos. Depois a gente desenvolve esse assunto, porque é muito importante, tá? Tem tudo a ver com toda a temática, por enquanto, que eu tenho levado no canal, tá? Que é a necessidade da gente acordar para a realidade da vida, porque que nós estamos na Terra. Mas vamos continuar aqui que tá legal. Examinemos agora o modo recíproco de ação dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, como é que se dá esse relacionamento entre o mundo material e o mundo espiritual, certo? Sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, formando para eles um verdadeiro corpo fluídico. Sempre que a gente vê na codificação o termo fluido, fluídico, a gente pode traduzir por energia energético, segundo recomenda a Nete Guimarães. Segundo ela, Kardec não usou esse termo porque nessa época não existia. Esse termo só veio ser usado agora no século XX, a partir de Einstein, que começou a se usar o termo energia, ok? Então, ela diz que fica mais fácil da pessoa compreender a codificação quando ela traduz fluido e fluídico por energia e enérgico, tá? E energético, ok? Então, sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, formando para eles verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome perispírito, e cujos elementos são colhidos do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Essa parte do fluido universal ela é estudada no Livro dos Médiuns, na Gênese, né? O fluido universal seria a matéria básica sobre a qual a criação trabalha. Tudo é fluido universal, é o elemento básico da criação. Tanto a matéria, né, corpórea quanto a incorpórea é revestida, está mergulhada nesse fluido universal, tá? Quando o espírito se une a um corpo, ele aí vive com seus perispírito. Então, quando está desencarnado, é o espírito com o perispírito. Quando ele está encarnado, ele se une ao corpo através de um duplo etérico. O que é esse duplo etérico? Seria um corpo que tem uma natureza dúplice. Ele é etérico para o perispírito, poder acoplar-se a ele, e ele é material para o corpo. Quando a gente desencarna, esse duplo fica junto com o corpo e o perispírito vai embora com o espírito. Ok? E é o duplo que passa as energias do espírito para o corpo e do pensamento do perispírito para o cérebro. É através desse mecanismo de entrelaçamento. O perispírito não está confinado no corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera. Então, todos nós temos a nossa egrégora pessoal, a nossa aura, certo? Então, ouviu falar em egrégora, pode pensar em aura, pode pensar em atmosfera espiritual, energética, ok? O vapor liberado de um corpo enfermiço é insalubre, acre, nauseabundo. Lembra do hálito mental que a gente comentou no último vídeo? Kardec falava sobre isso em 1862 e eu não tinha olho para ver. Porque eu já tem mais de 10 anos que eu li a revista espírita toda, estudei bastante, eu participava de um fórum espírita e eu trocava muitas ideias do que eu lia na espírita. E como que eu deixei passar isso, eu não vi nada disso, tá vendo? É por isso que é bom estar sempre lendo, sempre estudando.
o que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas doentes. Lembra do último vídeo, quando ele reporta-se ao caso dos desencarnados violentamente na Segunda Guerra, que foram mandados, metade deles para as Américas, porque se aquela quantidade de desencarnados enfermiços, porque tinham sofrido mortes violentas, ficasse na Europa, iria intoxicar as fontes vitais, ou seja, a água, o ar, e iria provocar epidemias e pestes. Então é muito interessante que isso aqui tudo está confirmando em Kardec o que o André Luiz fala. Assim como esse vapor é impregnado das qualidades do corpo, o perispírito é impregnado de qualidades do pensamento do espírito e irradia também essas qualidades em torno do corpo. Aqui um outro parênteses. Não, eu não vou ler esse parêntese, não, porque isso aqui ele está respondendo a uma crítica que foi feita e não vem ao caso agora, tá? Vamos lá. Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim nos podemos exprimir, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Sendo o perispírito o laço que une espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem a sua vontade. E também é por seu intermédio que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. Vou parar por aqui a leitura, porque vai ficar maçante, já tem 20 minutos do vídeo, e eu quero retomar mais uma vez, é a terceira vez que eu vou recomendar a vocês que assistam a palestra da Anete Guimarães, chamada Parasitose Espiritual. Ela fala completamente disso aqui. Destruído o corpo sólido pela morte, o espírito não age mais, e não percebe senão pelo seu corpo fluídico. Então, um espírito desencarnado, para ter uma sensação, ele é necessário ele aglutinar-se ao espírito encarnado através do perispírito. Ok? E como se dá essa aproximação? Através dos fluidos que nós emanamos pelo nosso pensamento. Esses fluidos emanados positivamente vão atrair espíritos felizes, espíritos generosos, espíritos do bem. Emanados negativamente, nós vamos atrair espíritos doentios e infelizes. Ok? E isso tem tudo a ver com todos os vídeos, os 3 vídeos anteriores que falam sobre forma e pensamento. No momento em que a gente pensa, nós criamos na nossa aura uma cor, um som, um cheiro, né? Uma aura que atrai espíritos que tenham o mesmo padrão vibratório, a mesma afinidade. E eles, através do seu perispírito, se acoplam conosco para nos ajudar ou nos prejudicar conforme esteja o nosso pensamento. Então, vou dar o exemplo que a Anete dá, que foi um dos motivos pelo qual eu parei de fumar. Eu, fumante, fumava desde os 14 anos. Aos 53 anos eu vi essa palestra. E aí eu fiquei pensando, quando eu morrer, como vai ser, hein? Eu querendo fumar e não tem cigarro. E a vontade, quando ela não tem no corpo aqui, de matéria, ela é muito pior, né? A ausência, a síndrome de abstinência. No espírito, ela é muito maior do que no corpo, que não tem esse filtro. O nosso corpo material, ele é um filtro. E eu fiquei pensando nisso. Eu vou ser um obsessor, né? Eu vou ter que me acoplar ao espírito de um informante e ficar parasitando ele para ter a sensação, porque o espírito não tem mais, né? O corpo, para ter sensação, eu tenho que parasitar um outro para ter a sensação do fumo, tá? Porque não vai existir nem sensação, nem cigarro, mas é só a vontade de fumar. Então, quando eu parei nisso, falei, o que é isso? Eu não estou encarnada aqui para depois me perder de virar um obsessor, um desencarnado obsessor, parasita dos outros, né? Então, do mesmo modo, eu imaginei quantos parasitas tinha comigo, né? Tantos, mais de 40 anos fumando. E aí eu resolvi pedir desculpa aos meus irmãos parasitas, pedir a eles que ou parassem comigo fazendo um esforço de vontade ou fossem buscar outro vaso para se alimentar. E assim eu parei de fumar, né? Foi um dos motivos que me ajudou a parar de fumar, foi ter essa consciência. E eu indico a vocês, então, a leitura
na Revista Espírita de dezembro de 1862, são 14 páginas, não dá para eu ler aqui, tá? Mas é muito importante porque ele corrobora todas as informações que André Luiz vem trazendo quase 100 anos depois, por Chico Xavier, ok? Só que André Luiz, já como tem 100 anos depois, já vem com toda uma tecnologia, um aprendizado científico que na época de Kardec não havia. Então, ele pode especificar e aprimorar a descrição daquilo que Kardec queria dizer, ok? Um beijo da Lelê, até o próximo vídeo que não tardará. Eu tô cheia de coisa para falar e quero falar muito, tá? Beijão, fiquem com Deus.